A Gênese, Allan Kardec, capítulo 10, Gênese orgânica. O homem corporal. Item 26. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes da forma exterior. Quanto ao mais, tem a mesma composição química que os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições, e com a morte seu corpo se decompõe, como o de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Como esses, ao morrer, ele entrega à terra o hidrogênio, o oxigênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formar, e vão, por meio de novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que as funções orgânicas do homem são estudadas em certos animais, quando as experiências não possam ser feitas nele mesmo. Item 27. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais alguns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certas semelhanças com o homem, a tal ponto que por muito tempo foram designados como homens da floresta. Tal como o homem, caminham eretos, servem-se de paus, constroem cabanas e levam seus alimentos à boca com a mão, o que são sinais característicos. Item 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos, do ponto de vista de seu organismo, reconhece-se que, desde o líquen até a árvore e do zoófito ao homem, há uma cadeia que se eleva por graus, sem solução de continuidade, e da qual todos os elos têm um ponto de contato com o elo precedente. Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Verificado que o corpo do homem está em condições idênticas aos outros corpos, que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, deve ter sido formado nas mesmas condições. Item 23. Embora isto fira seu orgulho, o homem deve se resignar a ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, e será em vão levantar protestos contra tal situação.
Porém, quanto mais o corpo diminui de valor a seus olhos, mais o princípio espiritual ganha importância. Se o primeiro o nivela com os brutos, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo onde o animal se detém. Não vemos o limite que possa alcançar o espírito do homem. Item 33. O materialismo pode, por aí, perceber que o espiritualismo, longe de pôr em dúvida as descobertas da ciência e sua atitude positiva, vai mais à frente e as provoca, pois é certo que o princípio espiritual, que tem sua existência própria, não pode sofrer nenhum dano. O espiritismo caminha a par com o materialismo. No terreno da matéria, admite tudo o que este admite. Porém, onde o materialismo se detém, o espiritismo prossegue. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo do mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: não posso ir mais longe. O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco? Pois este, entrevendo novos horizontes, quer franquear o limite onde o outro acha conveniente se deter? Cristóvão Colombo também não foi considerado louco porque acreditava existir o mundo além do oceano? E quantos mais a história registra desses loucos sublimes que fizeram avançar a humanidade, aos quais se tecem coroas, depois de se lhes ter atirado lama? Bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo os que querem permanecer na praia terrestre, nos revela todo um mundo de importância muito maior para o homem que a América, pois nem todos os homens vão para a América, ao passo que todos, sem exceção, vão para o mundo dos espíritos, fazendo incessantes travessias de uma região para a outra. Chegados ao ponto em que estamos, da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o espiritismo prossegue suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.